Muito obrigada, Antónia. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer este convite que o Centro de Formação da FEMPROF me fez. E para além de agradecer o convite, queria também dar os parabéns, porque de facto, se olharmos para este ciclo de debates, percebemos que há aqui uma oferta de formação de qualidade para os professores gratuita e que de facto faz inveja a muitas ofertas que há por aí noutros sítios e penso que a FEMPROF está de parabéns por muitas razões. Antes de mais, por não ceder, enfim, àquilo que nós sabemos, mas também por oferecer aos professores formação de qualidade. Eu agradeço também as duas intervenções anteriores, aprendemos muito, foram duas boas lições de história. Eu não vou falar especificamente dos direitos sindicais, vou aqui apresentar, enfim, algumas ideias sobre os desafios que se colocam à democracia hoje, no início, né, na segunda década do século XXI, e, no fundo, vou apresentar algumas das minhas preocupações como cidadã e também como professora. E, portanto, não falando diretamente dos direitos sindicais, vou falar de problemas que se colocam à democracia hoje, ou que me parece que são alguns dos que se colocam, e que evidentemente inclui também a questão dos direitos, de todos os direitos, ou dos vários direitos que são postos em causa, onde se incluem os direitos sindicais e o direito à greve, evidentemente, e muitos outros, né? Estamos, de facto, num momento de regressão da democracia, de regressão da liberdade, de regressão dos direitos, e eu vou falar um bocadinho disso, ou de algumas coisas que se relacionam com isso, e, claro, não sendo especificamente direitos sindicais, também cá estão incluídos. Estamos, de facto, numa situação em que muitas vezes é classificada como crise da democracia, crise das humanidades, crise da palavra, crise do diálogo e do espaço público, crise de confiança e crise de sentido. E poderíamos continuar com este conjunto de sinónimos e alargar esta lista. Todos eles são indicativos daquilo que é o nosso presente e que nós sentimos como ameaça relativamente ao futuro. De facto, é isso que nós nos sentimos, inseguros, ameaçados relativamente ao nosso futuro. Estamos perante um problema e sempre que isso acontece é necessário esclarecer de que problema se trata, qual é a sua natureza. É preciso perceber como chegámos aqui e como podemos enfrentar os riscos e fazer das ameaças oportunidades. Aliás, as duas intervenções anteriores falaram um bocadinho, né, de como chegámos aqui, embora recuando no tempo, mas eu estou a falar de como chegámos aqui, se calhar mais próximo de nós em termos temporais. E o que é importante será isto, né? Fazer dos vários riscos que se colocam, transformá-los em eventualmente oportunidades. Neste caso, no que à democracia se refere, podemos afirmar que é um problema complexo, multifacetado e que a sua abordagem deve necessariamente ter em consideração essa complexidade. A primeira tarefa é, pois, fazer uma reflexão sobre a democracia. Quer isto dizer que, embora reconhecendo e partilhando o consenso a que as nossas sociedades chegaram sobre as vantagens desta forma de organização da vida política, devemos proceder à sua análise crítica, realizar um diagnóstico rigoroso sobre as suas debilidades, que permita clarificar o atual estado de coisas, questionando a possibilidade ou não de melhorar as condições estruturais da nossa vida coletiva. Para nós, portugueses, que estamos a celebrar os 50 anos da democracia e da liberdade, esta tarefa deve integrar as próprias celebrações, pois a melhor forma de defender a democracia passa pela avaliação dos caminhos percorridos nestas 5 décadas e passa também pela tomada de consciência de que se trata de uma construção que é diária e que nunca está terminada. Dos muitos desafios que são colocados em cascata pela atual situação, darei destaque a um deles, e é o que se refere às implicações das novas tecnologias de informação na vida das sociedades e, como tal, na vida das escolas, evidentemente. A participação consciente e informada de todos os cidadãos na gestão do que é comum é um sustentáculo fundamental da vivência democrática.
O direito ao voto é muito importante. Muitas foram as lutas para alcançar o sufrágio universal, sobretudo no que se refere às mulheres. Contudo, uma democracia saudável não pode ficar apenas por esse exercício formal de escolha de representantes. É preciso ir mais além, fortalecer as organizações da sociedade civil e o espaço público como espaço de debate e de argumentação racional. Temos que construir uma democracia que faça a interligação entre estes dois elementos, a representação e a participação. Assim, o acesso de todos os cidadãos à informação e a uma informação que seja fidedigna, rigorosa, validada, norteada pela verdade, é um pilar essencial de uma democracia de qualidade, pois isso é condição indispensável para que todos os processos de decisão sejam conscientes e informados. Dito de outro modo, é a melhor forma de escapar às estratégias de manipulação e de instrumentalização. Vivemos neste início do século XXI sob a ameaça de uma espécie de, entre aspas, claro, vírus da mentira, que está a provocar uma verdadeira pandemia antidemocrática. A desinformação, a produção e distribuição de conteúdos falsos que induzem em erro e transmitem uma falsa imagem da realidade a partir da distorção dos factos, levam a população a aderir a propostas políticas sem nenhuma sustentação racional, exacerbando sentimentos de aversão ao diferente, ao estrangeiro, ao migrante, a todos os grupos que são diabolizados e considerados os responsáveis por todas as dificuldades que atravessamos. O potenciar do medo, que é uma característica do discurso do ódio, tem contribuído para a eleição de governantes, de presidentes, de deputados, fazendo crescer o populismo da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, no Brasil, há bocado falou-se da Hungria, enfim, inúmeros países da Europa que estão neste processo, né? E, evidentemente, como sabemos, também Portugal não escapa a esta onda, né? E neste momento, precisamente neste momento, penso eu, com muita apreensão que todos nós estamos a aguardar o resultado das eleições para o Parlamento Europeu. Tudo indica que vem também uma onda nada favorável à democracia. Esta distorção da realidade é uma espécie de lema de Salazar, mas ao contrário. O ditador dizia, tentando justificar a censura, que o que não se sabe não existe. Agora, nos tempos que vivemos, quer-se dar existência ao que é inventado, ao falsificado, ao que não existe, mas passa nas televisões e nas redes sociais como existente, como a verdadeira realidade. Passam 1000 notícias, 1000 imagens. Por exemplo, uma desavença familiar, com o objetivo de criar a ideia de falta de segurança. E, em simultâneo, pessoas e grupos que se pautam pela análise racional dos problemas, pela apresentação fundamentada de propostas, olhem, por exemplo, os sindicatos, não é? Não têm espaço mediático, são reduzidas à não existência. Tendo em conta o analfabetismo funcional, a ausência de hábitos de escrita e de leitura e as dificuldades de interpretação, juntamente com uma cultura do espetáculo, percebemos como neste contexto é fácil manipular. A valorização do entretenimento fácil, e às vezes grosseiro, faz parte de uma mesma estratégia de estupidificação e domesticação das mentes. A era digital, com a proliferação de redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e todas as outras que eu nem sei o nome, associada à vontade individual de ser estrela por 5 minutos, fez proliferar fake news, mentiras, discursos insultuosos. O que se espalha e vai influenciando as visões do mundo é o mais negativo dos humanos. As raivas, os ressentimentos, as invejas, os ódios, a violência verbal, o incitamento à violência física, a competição desmedida. Aquilo que poderia ser uma vantagem, a grande circulação de informação, tornou-se um obstáculo. Primeiro, pela dificuldade em processar tamanha quantidade de informação. E depois, porque desaparece o conceito de verdade, substituído pela, entre aspas, opinião. Agora, qualquer opinião é tornada equivalente à dos especialistas, dos estudiosos, dos investigadores, conduzindo ao relativismo absoluto, característico do mundo da pós-verdade. Cada um fecha-se no relativismo da sua opinião, que defende como se fosse uma fortaleza, incapaz de ouvir o outro, de estabelecer um diálogo,
e dando expressão àquilo que podemos classificar como um individualismo egoísta e uma posição de narcisismo. E o que se torna objeto de divulgação e de partilha na comunicação social, nas redes, são as situações mais violentas que rapidamente se tornam virais. Esta exacerbação do relativismo corrói por dentro qualquer sistema democrático, pois ao fazer equivaler todas as opiniões, invalida qualquer necessidade ou hipótese ou possibilidade de argumentação racional. Promove a ignorância dos processos históricos, dos contextos e também da tradição cultural, nomeadamente ao nível da produção científica. E veja-se nesta onda antidemocrática a onda de negacionismos, não é? Esta pós-verdade expressa-se, de facto, em todos esses negacionismos. Estamos, assim, imersos numa espécie de caldo cultural, ausente de racionalidade e onde prevalece o emotivismo. Reações emocionais imediatas dificultam as condições para o diálogo, uma vez que se trata das emoções mais primárias, que são processadas apenas ao nível do sistema límbico, o chamado cérebro réptil. E são as que se referem ao ataque ou à defesa, à mera sobrevivência, e não à capacidade de análise, de articulação entre racionalidade e emoções, que é feita ao nível do córtex cerebral. Entendo que as decisões políticas e as opções políticas não se podem tomar com base nestas reações primárias, nem no alarido dos estúdios de televisão ou nos comentários das redes sociais que as potenciam. E isto conduz-me a uma questão. Poderá haver democracia sem o exercício do diálogo racional e da palavra que permite argumentar e discutir nos vários espaços, nos vários fóruns do espaço público, os assuntos que são de interesse comum? Podemos falar de democracia sem um envolvimento de todos os afetados pelas normas e sem a busca conjunta daquilo que é melhor para a comunidade? Parece-me que a crise da democracia é inseparável de uma crise da palavra. Mas não é apenas a este nível, o da não distinção entre verdade e falsidade na informação. Não é apenas a este nível que o digital se torna um elemento muito perturbador da democracia. A sua interferência negativa na socialização de crianças e jovens é também, e também no seu desenvolvimento cerebral, peço desculpa, são muito preocupantes. As recentes investigações, ao nível das neurociências, mostram que a interferência nos processos cognitivos, por exemplo, na atenção, na memória, na linguagem, dificuldades de vocabulário, na comunicação e no relacionamento interpessoal, deste uso de dispositivos tecnológicos desde a tenra-idade é de facto muito, muito negativo. O que se sabe sobre a plasticidade cerebral indica-nos a importância das vivências nos primeiros anos de vida sobre a estruturação cerebral. Estes dispositivos, telemóveis e outros, interferem negativamente no desenvolvimento de competências de cidadania. Por exemplo, a empatia, a responsabilidade, o saber ouvir, participar nas decisões, exercer a liberdade, o respeito pela diversidade cultural, entre outras. Com muita frequência, as redes sociais levam ao isolamento, dificultando, as inter-relações e a vivência social, estimulando as várias fobias sociais. A homofobia, a xenofobia, a porofobia e o discurso que a expressa, que é o discurso do ódio. São neste momento responsáveis por comportamentos aditivos, sendo possível supor que existe também uma ligação com problemas de saúde mental dos jovens. A exaltação do nacionalismo, o discurso anti-imigrantes, a demarcação pela negativa do multiculturalismo que caracteriza as nossas cidades, pondo em causa a diversidade étnica e cultural, são de facto um perigo. O fundamentalismo e o dogmatismo, assim como a incapacidade de enfrentar os problemas e discutir serenamente e de confrontar, através da argumentação, diferentes posições, é a marca política da extrema-direita. Esta matriz, que também se caracteriza por grande insensibilidade às questões sociais, pelo autoritarismo, e há bocado o Manuel Lopes estava a falar precisamente do estado de exceção que começa a tornar-se, a naturalizar-se, a normalizar-se, né? A ausência do humanismo, numa lógica de salve-se quem puder, situa-se de facto nas antípodas da democracia. Se continuarmos esta nossa inquirição e nos perguntarmos qual é a raiz, ou onde é que se encontra a raiz do medo e da insatisfação que gera o terreno fértil para isto que eu acabei de escrever, somos conduzidos a um outro lado da questão.
e que foi muito desenvolvida pelo Manuel Love, que é precisamente isto. Durante as últimas décadas foi esquecido que a democracia tem também uma vertente social. O Estado de Direito é também, e tem que se assumir, e assumiu-se desde a Segunda Guerra, como um Estado social. E este tem sido ameaçado pelos chamados mercados, pelo mundo do sistema financeiro. Em Portugal, mas também na Europa, a resposta que se tem dado a alguns dos problemas sociais relacionados precisamente com os direitos básicos, com os direitos sociais e económicos, a habitação, a saúde, a educação, é francamente insuficiente. Portugal e a Europa não têm conseguido implementar políticas sociais que sejam coerentes com os princípios dos direitos humanos. E se a democracia não considerar a sua vertente social, põe em causa a sua continuidade. Não é possível, na minha perspectiva, concebermos uma democracia ou um sistema democrático sem a solidariedade e sem a igualdade. E não é possível concebermos um sistema democrático onde cada vez mais faixas da população são arredadas para esse mundo dos invisíveis e dos excluídos, que é o que está a acontecer. Relativamente aos direitos sociais e económicos e também nas políticas de imigração e de acolhimento de refugiados, as posições oficiais de muitos países são claramente opostas aos princípios fundadores da União Europeia, que, como sabemos, estão neste momento também a ser postos em causa, continuam a ser postos em causa. Acresce que o cada vez maior descrédito em relação às instituições de cada país, às instituições nacionais, mas também às instituições europeias e até às instituições internacionais, por exemplo, a ONU, que são o sustentáculo da vida pública, conduz à desconfiança e ao imobilismo. Reduz o leque de possibilidades e alternativas e estreita de tal forma a intervenção pública que compromete claramente a ideia de cidadania e de democracia. A democracia, no seu conteúdo político e social, hoje encontra-se muito distante daquilo que é a vivência cotidiana, diária dos cidadãos. Os cidadãos, tornaram-se receptores passivos de espetáculos mediáticos e são cada vez menos sujeitos críticos e intervenientes na comunidade. São, sobretudo, seguidores de influencers e são, por isso mesmo, facilmente manipuláveis. Na verdade, esta crise da democracia é também uma crise da sociedade civil. Associações, ONGs, movimentos cívicos e sociais e outras organizações debatem-se com a escassa participação das pessoas. Os movimentos sociais que conseguem uma maior participação e mobilização, sobretudo entre os jovens, são os que trabalham as questões da identidade e do reconhecimento. E também, alguns, os que trabalham as questões das alterações climáticas e da justiça climática. Quanto aos movimentos e organizações que pautam a sua ação por questões laborais, por exemplo, os sindicatos, não é? E pela justiça social, o nível de participação é cada vez menor. E ao contrário do que por vezes se diz, as lutas por justiça não estão ultrapassadas. Há um ambiente geral de pouco interesse pelo bem comum, pelo que é público. E esta situação pode ser explicada por múltiplas razões. Uma delas, na minha perspectiva, deve-se ao impacto que a tecnologia está a ter na vida das pessoas, pois provoca isolamento, fomenta o individualismo, enclausura no virtual, que é de facto mais apetecível e que é mais fácil. No conforto do sofá, é muito fácil descarregarem-se ressentimentos e ao mesmo tempo distribuírem-se corações, com uma ligeireza que de facto na vida real não se consegue, as pessoas não fazem, né? Contudo, a democracia precisa, não é destas pessoas manipuláveis, mas é de cidadãos que sejam ativos, que sejam intervenientes, que lutem por reconhecimento, mas também por justiça. Estas duas lutas são fundamentais. Uma não pode fazer ignorar a outra. Bom, e para terminar, terminar de uma forma que seja, enfim, que dê algum alento a todos nós que estamos aqui, porque nós precisamos também de algum alento, precisamos de fazer diagnósticos objetivos, mas também precisamos de encontrar alguma luz, não é? E algum alento e alguma saída para tudo isto. Eu diria que é preciso sonhar de novo um projeto que seja o de um novo contrato social, de uma democracia que se afirme como democracia do cuidado, ou seja,
É preciso, de facto, encontrar novas formas de habitar o mundo a partir de um conjunto de exigências que são simultaneamente éticas e políticas e que se centram na defesa daquilo que é público, daquilo que é comum e que valorizem a cooperação e também que deem voz aos mais frágeis, aos mais vulneráveis. Não há democracia, há bocado já foi dito aqui antes, sem pluralidade. Mas a pluralidade é também, não é só de organizações, é também de pessoas. E, portanto, há democracia quando se dá a voz a todas as pessoas. E sabemos que isto não acontece, mas tem que acontecer. Se queremos, de facto, ter uma democracia a sério, tem que se dar voz a todos. A este propósito, eu considero que a proposta de uma filósofa, que é a Joan Tronto, propõe uma política do cuidado, deve ser tida em consideração como um elemento para nos ajudar nesta reflexão, pois ela parte do suposto de que o cuidado é um valor democrático. Como há outros valores democráticos, há bocado falei da solidariedade, o cuidado é também, na perspectiva desta filósofa, um valor democrático, e é um valor democrático que está presente em todas as esferas da vida, na esfera doméstica, mas também na não doméstica. Para esta filósofa, o déficit democrático, portanto, a crise da democracia e a falta de democracia, o déficit democrático, pode ser equiparado a um déficit de cuidado, o que torna necessária uma transformação política que passe pela mudança de valores e dos valores que orientam as práticas, não só individuais, mas as práticas das instituições. Assim, o cuidado deve ser entendido como estratégia crucial das políticas públicas que pretendam promover a igualdade e a justiça social. Oferecer a todos acessos iguais ao cuidado é uma forma de ampliar os horizontes da democracia, tornando-a de facto efetiva e inclusiva. Bom, e voltamos, mesmo para terminar, a uma questão que me acompanha sempre, que é uma questão que vem dos anos 90, do relatório da Unesco, que foi coordenado pelo Jacques Delors, e que falava dos 4 pilares da educação e que salientava o relatório chamava-se precisamente Educação, um tesouro a descobrir, e desses 4 pilares da educação havia um que era precisamente aprender a conviver, a viver com, aprender a viver juntos. E esta pergunta, de facto, a mim acompanha-me sempre em tudo o que faço, penso e vou dizendo, que é precisamente a pergunta essencial: como é que podemos viver juntos? E isto exige, de facto, que nós, cada um de nós, e cada um de nós nas organizações onde está, assuma a responsabilidade de encontrar respostas para esta pergunta, né? Como é que podemos viver juntos? E não é só viver juntos, é viver juntos com justiça, né? Porque não basta vivermos juntos, é viver juntos num mundo que seja de facto justo e que seja de facto para todos. Ligando agora com aquilo que é a profissão dos que aqui estamos, quase todos, isto relaciona-se também com a educação, né? Porque a democracia também se ensina. Como é que se ensina? De muitas maneiras, mas uma delas é através do exercício. Isto é, são necessários professores e professoras que na sua prática diária sejam exemplo de cidadania. Não é que ensinem a cidadania, é que sejam exemplo, que ensinem sendo exemplo de cidadania, que sejam cuidadores de si, dos outros e do mundo, que sejam interessados e participativos nesses combates do mundo, que procurem a verdade, que sejam conscientes e críticos, capazes de transformar a informação em conhecimento. Que exercitem o respeito pelas diferenças e que sejam exemplo concreto de empatia e de todos os valores democráticos. A liberdade, a responsabilidade, a solidariedade. De facto, a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Para terminar, deixo só esta ideia, que tem que ser feito um profundo debate no sistema de ensino, a todos os níveis e envolvendo todos os aspectos, desde os professores, a formação de professores e as práticas dos professores, até aos alunos, às implicações da tecnologia nos sistemas de ensino e na própria atividade docente. Eu penso que, já que estamos aqui no meio de tantos sindicalistas e bons, eu penso que os sindicalistas têm que começar a pensar
não só toda a gente que está ligada ao ensino, tem que começar a pensar nas questões das tecnologias, da inteligência artificial e como é que isso está já a alterar a nossa profissão e vai alterar mais. Isto acho que é um debate urgentíssimo a ser feito, mas também ao nível dos alunos, não é? Como é que isto está a afetar as aprendizagens e também um debate mais de fundo sobre que escola queremos, o que é que a escola deve ser, o que é que a escola neste século XXI, no século das tecnologias e tudo o que isso implica, tem que, tem que ser. Esta reflexão deverá ser feita. O que foi dito pelo Mário Nogueira no início, o Ministério não está nem perto nem longe de ter estas preocupações, nem estas, nem outras que nós consideramos importantes, mas isto tem que ser feito. Parece-me, modestamente, é o que me parece. Obrigada por me terem ouvido, desculpa lá, eu penso que não excedi o tempo, mas não sei. Mas obrigada.